Livro de Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis. E nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesua e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar, e contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta foi escrita na língua síria e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa forma. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinzai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os dinaitas, os afarzaquitas, os tarpelitas, os afarsitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas, e o restante das nações às quais o grande e nobre Asnapar trouxe, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio, e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes. Os teus servos, os homens deste lado do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e edificam aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que, caso esta cidade seja edificada, e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem as taxas alfandegárias. E assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos o rei, que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente e as suas muralhas erguidas, desta maneira tu não terás mais porção neste lado do rio. Então enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio. Paz, e em tal tempo. A carta que enviastes a nós foi abertamente lida diante de mim, e eu ordenei, e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis,
e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo e as taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá tu agora mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinzai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim ele cessou até o 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhes dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, para que eles não pudessem fazê-lo cessar, até que a questão viesse até Dario. E então eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito assim: Para Dario, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província da Judéia, à casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes, e esta obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos e assim lhes dissemos: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram os seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta dizendo: Nós somos os servos do Deus do céu e terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus do céu, ele os deu na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no 1º ano de Ciro, o rei de Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém e os trouxe para dentro do templo de Babilônia, o rei Ciro os retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador.
e disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envie a sua consideração. Esdras capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario editou um decreto e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado em Aquemetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia, e voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os Afarzaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos quanto carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado, dia após dia, sem falta, e para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e, sendo erguida, que ele seja pregado nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, fiz um decreto que isto seja feito rapidamente. Então Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dario, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido.
E eles edificaram e a acabaram, de acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o mandamento de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo o Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que, com eles, se separaram da imundície dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.